Queridos amigos e amigas da Pós-TV 247, da comunidade Paz e Bem, é uma grande alegria nos encontrarmos novamente nestes nossos mergulhos nas nossas espiritualidades. E buscando, perscrutando caminhos para a discussão, para esse diálogo que nós fazemos, eu encontrei a celebração neste mês de agosto de um livro ainda não devidamente estudado, refletido pelos povos brasileiros, pela nação brasileira como um todo, pelos povos latino-americanos, pela humanidade como um inteiro. O livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua, completa 5 anos de sua tradução aqui no Brasil, agora em agosto. E sendo que ele já completa 10 anos da sua primeira publicação, que foi feita na Europa. A Queda do Céu é um livro publicado por Davi Copenaua, que é um Yanomami, né, um xamã, né, um porta-voz dos povos Yanomamis, um dos maiores indígenas relativamente que vivem relativamente, né, isolados na floresta amazônica e na fronteira ali do Brasil com a Venezuela, né? Ele é conhecido, o Davi Copenaua, como o Dalai Lama das florestas, né? E reconhecido internacionalmente como embaixador do seu povo e uma das vozes eloquentes e poderosas que se manifestam contra a destruição da floresta amazônica. E o Davi Copenaua, ele escreve esse livro, né, junto a Bruce Albert, que é um grande antropólogo, né? E o Bruce Albert e ele se encontram para essa discussão deste livro que pretende fazer um serviço à humanidade inestimável, né? É um livro, uma cosmovisão que pretende mostrar a complexidade das relações construídas no nosso tempo. E A Queda do Céu pode dizer muito que ela é um grande diálogo, um grande encontro, aquilo que a gente conhece como a Laudato Si, o texto, a encíclica do Papa Francisco, que dialoga diretamente com este livro. Esse livro é mais velho, porque ele traz as sabedorias ancestrais dos Yanomamis na voz do Davi Copenaua, né? E o que podemos dizer é que a Terra e o inteiro universo trabalharam bilhões e bilhões de anos para criar as condições do nascimento desta belíssima criança que é a vida, e nós, enquanto humanos, hoje temos que parar e pensar os rumos, os caminhos da vida. A Queda do Céu, de Copenaua, ela mostra que a floresta, por que esse título, né? A floresta é o céu que caiu. E eles são guardiões das florestas, os xamãs, né? Manter a floresta de pé e lutar para que o céu não caia, para que não haja esse colapso climático já visto, já anunciado pelos povos originários e pela comunidade científica, né? Trata-se de anos de relato do Copenaua que o Bruce Albert, né, sintetizou em escrito, né? É, o Copenaua, inclusive, ele convida o Albert, o Bruce Albert, para um ambicioso projeto que é isso, né? Em um momento especialmente dramático para o seu povo, com as terras Yanomami sendo invadidas por milhares de garimpeiros e o desastre ecológico se intensificando, este nosso xamã decide confiar, né, ao Bruce Albert palavras em sua língua natal, né? O Bruce Albert sabe a língua dos Yanomamis, estudou e transformou isso 100 horas de depoimento do Copenaua, gravados entre 89 e 2001, como a base para mais de 700 páginas que gera um documento gigantesco chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, uma obra de enorme impacto na história da etnografia que cada um de nós deve tê-la e sobre elas debruçar, né? O livro ele é uma rara interlocução entre esses dois universos culturais, né? É, em que o índio ele assume a coautoria, né, do discurso para introduzir os seus sistemas cosmopolíticos e intelectuais aos brancos, né? A gente vê na história da antropologia, a gente sempre viu o olhar dos brancos sobre os povos originários, né? Neste é um raro movimento onde o povo indígena, por meio de um deles, que é o Davi Copenaua, fala
a matriz ocidental de pensamento, conversa com elas. E é muito importante porque esse livro ele mostra o espírito da floresta, né, o chapiri, que só aparece aos xamãs, né, e que é feito a partir do iacoana, né? A iacoana é feita de uma planta que contém aquela substância enteógena, né? Que é que são substâncias que naturais, sagradas, né? Que levam ao divino, né? Assim como a ayahuasca, né? É um mergulho nessa espiritualidade, né? Inclusive, pro Davi Copenaua foi muito complexo fazer esse livro, porque o livro para um Yanomami não tem sentido, né? E ele tenta colocar o corpo no qual que eles descobrem a espiritualidade xamânica a partir do texto. E a escrita é uma pele de imagens, né? As imagens são palavras escritas, né? Porque no livro o Davi faz uma comparação entre o saber limitado atingido pela escrita dos brancos e o saber xamânico mais abrangente, obtido pela visão propiciada pela Yacoana, né, que é essa bebida que eles têm a partir das folhas. Né? Ele considera então que a escrita jamais poderá conter a multiplicidade infinita das palavras dos espíritos xamânicos, que são os chapiris, né? Portanto, o livro, escrever os livros foi para ele tipo uma bricolagem, né, comunicacional, na falta de outra opção, porque é o único meio de dar aos brancos uma pequena ideia do que é o pensamento xamânico Yanomami, né? E vale a pena dizer uma coisa que o livro fala, eu até anotei aqui, é um livrão grosso, assim, enorme, que ele fala assim, o Davi Copenaua: os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos. Essa frase, ela contém em si, né, uma imagem do pensamento, uma teoria e uma crítica da filosofia ocidental, porque ela é uma crítica a esse projeto civilizatório que nós brancos vivemos. Né? Para os Yanomamis, o pensar é essencialmente sonhar. Sonhar com o que não é humano, sair da humanidade. Por isso que ele diz: os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar por eles mesmos. Né? Essa é um diagnóstico, porque ele mostra, né, o Davi Copenaua mostra que o nosso pensamento ocidental está concentrado no mundo da mercadoria. A gente sonha com a gente mesmo, porque a gente só sonha conosco porque não sabemos sair de nós. Nossa mentalidade está presa no corpo e o nosso corpo não pode flutuar na dimensão da vida, na diversidade dela. Por isso que essa minha proposta de fala com vocês. A ecologia integral do Papa Francisco da Laudato Si tem muito a nos fazer caminho para chegarmos na espiritualidade xamânica, no louvor da terra, dos povos que a gente ainda precisa muito caminhar para chegar dela, né? Então é um diagnóstico, né? Esse livro da Queda do Céu, essa frase do Davi Copenaua, porque ela faz uma etnografia xamânica, né? Muito perspicaz ao fetichismo da mercadoria. Ela é um aviso, né? Descreve o processo de envenenamento e de aquecimento dos céus já avançados, mostrando com que aquilo que os cientistas já apontam, né, os riscos inevitáveis desse colapso à nossa casa, Tecoporã, né, e a nossa casa comum, né, e isso é uma frase, né, Tecoporã deve ser uma busca para atingir o coração da sociedade não indígena, né, a combater o extrativismo que nós ainda ficamos nas lógicas políticas de construção do discurso perpetuando. O Davi Copenau ele diz, né, que ele gostaria muito que os brancos escutassem as palavras e pudessem sonhar eles mesmos com tudo isso. Porque se os cantos dos xamãs deixarem de ser ouvidos na floresta, eles não serão mais poupados do que os povos Yanomamis.
né? Então, de fato, a emergência dos povos indígenas como sujeitos políticos, aí desde os anos 70, está aos poucos mudando os parâmetros disso que a gente chama de pesquisa etnográfica, da gente conhecer os saberes indígenas. Mas ali, ali esconde uma dimensão de espiritualidade essencial, a comunhão dos povos, né? Olha, lendo muito o nosso teólogo Marcelo Barros, né, eu percebo também que como cristão, e eu ouvi ele falar isso e é totalmente nós cristãos, né, que nós conseguimos aceitar a natureza como sacramento da presença divina. Mas a gente sempre concebia o espírito como algo separado, né? A gente sempre foi educado a entender que não confunda criador, criação ou criatura, né? E quanto mais eu vou mergulhando nessas espiritualidades originárias, até mesmo na própria Laudato Si, mas nós vamos descobrindo que essa separação ela não pode mais ser feita. A gente pode acreditar que não se separa mais espírito, universo e humanidade. Terra é nossa vida, né? Os povos Yanomamis dizem que ela sustenta a nossa barriga, ela é nossa alegria. Ela é boa de sentir, de olhar, é bom ouvir as araras cantando, as árvores mexendo, a chuva. E a Laudato Si, ela é o exercício de mostrar que o Espírito nos chama a acolhermos, a valorizarmos a sabedoria autônoma, ancestral dos povos originários a partir da enculturação. Nós precisamos fazer isso. E é uma questão de justiça, né? Além de uma dívida, enquanto brancos, com os povos, que as igrejas renegaram, perseguiram, né? Dissemos que são espiritualidades idolátricas, demoníacas. Por outro lado, nós temos que ir buscando a correção disso a partir do encontro das espiritualidades, né? O desafio da realidade se precipita no sentido do genocídio cultural humano e dos povos indígenas. A gente precisa dizer contra isso. Traz para dentro desse campo da teologia, da espiritualidade cristã, uma nova sensibilidade que inclui o resgate da espiritualidade ecológica, das tradições indígenas, né? Desde das tradições indígenas norte-americanas e de toda a América Latina, né? Então, bem, e isso faz com que nós pensemos em forma de sistema. O grito dos povos, o grito da casa comum, né? A Laudato Si, a queda do céu, elas são uma forma de entender, né, que a terra ela é ferida e os pobres também são despossuídos, são protagonistas deste processo de luta e de transformação, né? E o Francisco define a ecologia integral, que não é sobretudo esta ecologia profunda que também pretende converter ao culto à terra e subordinar tudo a ela, mas ele mostra que a ecologia profundamente ela toca as nossas vidas, a nossa civilização, o nosso modo de agir, nossos pensamentos. Então a mudança indicada é a mudança de um antropocentrismo explorador para um biocentrismo participativo. A queda do céu, ela é a cabeceira do mundo, né? Ela é o início de uma caminhada. E esse convite que eu faço hoje para vocês é de fazerem um mergulho no início de caminhada. A voz do Davi Copenau é um diagnóstico, porque ela faz uma etnografia xamânica muito perspicaz, né, no combate ao fetichismo da mercadoria, né, esse mundo de fetiche, mas ela é um aviso. Ela descreve um processo de envenenamento e aquecimento do céu, como já foi dito por mim, e que geralmente muitas pessoas pensam que esses rituais que os povos vivem, né, são fenômenos extraordinários, especiais, são especiais, mas é necessário que a gente compreenda que são especiais os rituais que os povos fazem, porque eles trazem a dimensão do amor com a qual
nós já o conhecemos. Existe uma linguagem comum que se entrelaça. Essa linguagem do amor comum, né? A magia do amor que os povos estão fazendo de rituais especiais, nós percebemos como uma mãe que acalenta o filho pequeno e acalma no momento de dor e faz dormir, né? É um fenômeno assim, de tipo xamânico, né? A capacidade de conviver em situações de conflito e de encontrar soluções de inclusão social e de justiça para todos tem a mesma raiz, portanto. A celebração ritual, litúrgica católica, a celebração, perceber o sagrado num gesto humano de acalentar uma pessoa mais frágil, como também uma celebração xamânica, né, que evoca o amor solidário. Portanto, é no diálogo, na inserção profunda com essas culturas cósmicas e espirituais que conseguiremos resistir e caminhar para o novo. Tem uma frase do Frei Beto que eu queria pegar aqui para vocês, porque aí eu acho que para fechar a nossa ideia desse nosso encontro, que mostra assim, o Frei Beto nos diz: para mim os homens não se dividem entre os crentes e os ateus, mas sim entre os que querem a sociedade injusta e aqueles que lutam pela justiça. Essa frase do Frei Beto é uma bela síntese, uma importante síntese para que a gente acredite que a diversidade dos cultos e das formas dos sagrados não são um problema. A gente precisa se mergulhar nelas, cada vez mais experimentando esse encontro da espiritualidade comum e plural, para que aí a gente lute verdadeiramente enquanto conjunto de sociedade contra as injustiças estabelecidas por esse sistema de morte. Que a queda do céu nunca ocorra, mas que o grito do xamã Yanomami Davi Copenaua, que o grito dos povos latino-americanos, que o grito das crianças nas periferias ou dos pássaros nas florestas ecoem em nós um desejo de justiça e um encontro com o universo. E assim a gente possa viver verdadeiramente a ressurreição diária na luta do nosso povo. Paz e bem, amigos.